Continuando aqui então, moçada, olha só. Agora, exemplo 2. Os sistemas coloidais estão presentes no cotidiano, desde as primeiras horas do dia, na higiene pessoal. Sabonete, shampoo, pasta de dente, creme de barbear. Na maquiagem, alguns cosméticos e no café da manhã, manteigas, cremes vegetais e geleias de frutas. No caminho para o trabalho, neblina e fumaça. No almoço, alguns temperos e cremes. E no entardecer, cerveja, refrigerantes ou sorvetes. Os colóides estão ainda presentes em diversos processos de produção de bens de consumo, como, por exemplo, o da água potável. São também muito importantes os colóides biológicos, tais como o sangue, o humor vítreo e o cristalino. Com base no texto e nos conhecimentos sobre colóides, é correto afirmar que, olha, falando sobre colóides está naquela tabela que eu mostrei para vocês sobre a comparação entre colóides, soluções verdadeiras e suspensões grosseiras, né? Vamos ver o que fala aqui, ó. A diálise é um processo de filtração no qual membranas especiais não permitem a passagem de solutos, mas sim de colóides que estão em uma mesma fase dispersa. Bom, você sabe o que é diálise? Diálise é aquele processo de filtração do sangue, né? Ó, na qual membranas especiais não permitem a passagem de solutos, mas sim de colóides que estão em uma mesma fase dispersa. Isso aqui está errado. Permite a passagem de solutos, sim, é uma membrana especial que filtra, faz aquele papel do rim, né? Filtra aquilo que tem que ser dispensado do sangue humano. As partículas dos sistemas coloidais são tão pequenas que a sua área superficial é quase desprezível. Isso aqui é falso. Se você voltar naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, as partículas de colóides não são tão pequenas assim. Letra C. As partículas coloidais apresentam movimento contínuo e desordenado, denominado movimento browniano. Olha só, o termo movimento browniano serve para qualquer sistema onde as partículas se movimentem em direções completamente aleatórias. O termo browniano significa aleatório. E isso é verdadeiro em relação aos colóides. Por isso, essa alternativa está correta e por isso a resposta aqui está na letra C. Tudo bem? Vamos ver a letra D? Efeito Tyndall é uma propriedade que se observa nos sistemas coloidais e no sistema de soluções, devido ao tamanho das partículas. Isso aqui está errado porque não se observa efeito Tyndall nas soluções. Efeito Tyndall é a dispersão da luz por partículas em suspensão, né? Os plásticos pigmentados e as tintas são exemplos excluídos dos sistemas coloidais. Está falso porque os plásticos pigmentados, tintas, são exemplos também de colóides, né? Continuando aqui, ó, exemplo 3. Ó, os sistemas a seguir contêm soluções aquosas de NaCl em 3 diferentes situações mantidas a temperatura constante. Presta muita atenção nessa questão, que essa questão cobra conceitos importantíssimos de vocês, né? Ó, no sistema 1, você tem aqui solução saturada de NaCl com corpo de fundo. O sistema 2 tem uma solução saturada e o sistema 3 tem uma solução diluída. Antes de mais nada, a gente precisa pegar esse termo aqui, ó. O que significa o termo diluída? Ora, diluída significa em baixa concentração. Baixa concentração. Certo? Então, tem pouco sal dissolvido no sistema 3. E nos sistemas 1 e 2, nós temos soluções saturadas de sal de cozinha. Veja, se nos sistemas 1 e 2 nós temos soluções saturadas de NaCl, significa que a massa de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, tanto na solução 1 quanto na solução 2. Ou seja, a massa de soluto dissolvido é a mesma se a quantidade de água for a mesma nos dois recipientes. Letra A. Indique quais sistemas estão em equilíbrio. Justifique a sua resposta. Lembra que a gente comentou? Qual é a condição para que um sistema esteja em equilíbrio nesse tipo de contexto? Ora, você só terá equilíbrio se o soluto dissolvido estiver presente em 2 fases. A fase dissolvida e a fase sólida precipitada. E nesse caso, nós só temos sistema em equilíbrio aqui no sistema 1. Por isso, ó, indique quais sistemas estão em equilíbrio, justifique sua resposta. Eu já preparei uma respostazinha aqui pra gente, ó.
Somente o sistema 1, pois é o único que apresenta o soluto em duas fases, caracterizando equilíbrio heterogêneo entre essas fases, né? No caso seria a fase sólida e a fase aquosa, né? O que ocorrerá em cada sistema se for adicionada uma quantidade muito pequena de NaCl sólido? Bom, pensa da seguinte maneira. Você vai colocar uma pitadinha de sal, tanto no sistema 1, quanto no 2, quanto no 3. E aí vamos ver o que acontece em cada um desses sistemas. Olha, no sistema 1, você tem uma solução saturada com corpo de fundo. Se a solução está saturada, ela não dissolve mais soluto. Logo, a quantidadezinha de sal que eu colocar lá vai direto para o fundo do recipiente, vai precipitar e vai aumentar a massa de corpo de fundo, beleza? No sistema 2, eu tenho uma solução saturada sem corpo de fundo. Logo, se você colocar uma pitadinha de sal lá, o que vai acontecer? Esse sal vai para o fundo do recipiente, porque ele não vai dissolver, vai formar corpo de fundo, e olha só o detalhe, a partir do momento que ele forma corpo de fundo, estabelece um equilíbrio com a fase aquosa do sal dissolvido, né? E na solução 3, no sistema 3, como você tem uma solução diluída, diluída significa o quê? Baixa concentração. Então o sal está tem pouco sal dissolvido na solução. Se eu colocar uma pitadinha lá, uma quantidade muito pequena de NaCl, o que deve acontecer com ele? Ele vai se dissolver na água, vai se dissolver no solvente, e se ele se dissolve, ele aumenta a concentração de soluto na solução. Então olha a resposta que eu preparei, ó. Sistema 1. Irá aumentar a massa do corpo de fundo, mantendo a concentração do sal na solução constante, né? Sistema 2. O sal adicionado irá formar corpo de fundo, ele vai para o fundo do recipiente, mantendo a concentração do sal na solução e estabelecendo um novo equilíbrio heterogêneo entre o sal dissolvido e o sal precipitado. Lembra? A partir do momento que existe sal dissolvido e precipitado, a gente tem equilíbrio de fases, equilíbrio heterogêneo do soluto aí. E no sistema 3, o sal adicionado irá se dissolver no solvente, aumentando a sua concentração na solução. Tudo bem? Essa questão está nos exercícios complementares da sua lista. Tudo bem? Vamos lá. Falando mais um pouquinho aqui de teoria, ó, um pouquinho de solubilidade de gases em líquidos. Gases se dissolvem em líquidos e a solubilidade de um gás em um líquido depende de quais fatores? Bom, a solubilidade de um gás em um líquido depende única e exclusivamente de dois fatores. Quais são eles? O primeiro fator é a temperatura. Como é a influência da temperatura? Presta atenção, ó. Aqui eu tenho um gráfico que mostra para você a influência da temperatura na solubilidade dos gases em um líquido qualquer. Olha, observa aqui o metano, o gás oxigênio, o monóxido de carbono e o gás hélio. Conforme a temperatura vai aumentando, o que vai acontecendo com a solubilidade desses gases? Ela vai diminuindo. Portanto, quanto maior a temperatura do sistema, menor é a solubilidade dos gases em líquidos. Por isso que nas fábricas de bebidas gaseificadas, como água com gás, cerveja, refrigerante, na hora de se dissolver o gás carbônico na bebida, esse processo se chama carbonatação. Na hora de fazer a carbonatação da bebida, a bebida é refrigerada a temperaturas baixas para aumentar a solubilidade do gás carbônico nela. Portanto, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás em um líquido, né? Aqui, ó, o outro fator que influencia a solubilidade de um gás em um líquido é a pressão parcial do gás. Como assim pressão parcial do gás? Esse fator aqui merece uma explicação um pouco mais aprofundada. Observa esse sistema. Aqui eu tenho um líquido, que está representado pelo líquido azul, e cada bolinha vermelha representa uma substância gasosa, certo? Veja que nós temos moléculas da bolinha vermelha, tanto na fase gasosa, quanto na fase aquosa. Então aqui eu também tenho um equilíbrio de fases entre o soluto gasoso e o soluto aquoso, se esse solvente aí for água. Eu estou supondo que ele seja água, então aqui nós temos um equilíbrio entre essas duas fases. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer. Se eu colocar um pezinho em cima desse êmbolo móvel e movimentar esse êmbolo móvel para baixo, vai acontecer isso. Eu pressionei, aumentei a pressão, empurrei o êmbolo móvel para baixo. Quando você aumenta a pressão e empurra o êmbolo móvel para baixo,
você está empurrando o gás para dentro do líquido. Ou seja, você aumenta a pressão do gás, ou a pressão que o gás exerce na superfície do líquido. Quando você aumenta a pressão que o gás exerce na superfície do líquido, esse equilíbrio será deslocado para o sentido de dissolução do gás. E olha o que vai acontecer. Observa que depois do equilíbrio já deslocado, nós temos muito mais bolinhas dissolvidas na água do que no estado gasoso. Portanto, o aumento da pressão... Que pressão é essa? A pressão que o gás exerce na superfície do líquido, né? O aumento da pressão nós chamamos isso de pressão parcial do gás. O aumento da pressão parcial que o gás exerce na superfície do líquido torna ele mais solúvel naquele líquido. É por isso que quando você abre uma garrafa de refrigerante, ela borbulha. Pensa, a garrafa fechada tem, na atmosfera interna da garrafa, uma grande quantidade de gás carbônico. Ele está saturado e a pressão dele está alta. Então a pressão que ele exerce na superfície do líquido é elevada. Quando você abre a garrafa, o que acontece? Barulhinho. Tss. O que aquele barulhinho indica? Que o gás está saindo do sistema. Se o gás sai de dentro da garrafa, a pressão lá dentro diminui. Se a pressão lá dentro diminui, a solubilidade do gás diminui, o gás tende a sair do líquido. Por isso que ele começa a formar bolhas. Se você observar depois, pega uma garrafa, coloca em cima da mesa, deixa ela totalmente em repouso e abre essa garrafa. Quando você abrir a garrafa, você vai perceber que a quantidade de bolhas dela aumenta muito. Isso significa que o gás está saindo de dentro desse líquido. Ou seja, a diminuição da pressão parcial do gás diminui a solubilidade dele no líquido. Portanto, a solubilidade de um gás em um líquido depende somente de dois fatores. Do fator temperatura e do fator pressão. Que pressão é essa? A pressão que o gás exerce na superfície do líquido. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui eu tenho um gráfico que mostra pra gente a influência da solubilidade com a temperatura e também a pressão que o gás exerce. Vamos pegar aqui uma temperatura constante. Ó. Por exemplo, vou pegar aqui a temperatura de 30 graus. Veja, nessa temperatura de 30 graus, na pressão de 1 atm, ó, 1 atm é a curva azul clara, a solubilidade dele tem esse valor. Se eu aumentar a pressão para 2 atm, olha o que aconteceu com a solubilidade, aumentou. Se eu aumentar a pressão para 10 atm, que é a curva verde, aumentou mais ainda a solubilidade do gás. E assim sucessivamente, ou seja, mantendo-se a temperatura constante, o aumento da pressão aumenta a solubilidade do gás no líquido. Veja, o oxigênio que a gente respira está dissolvido no ar atmosférico. O oxigênio que a gente respira é o mesmíssimo oxigênio que o peixe respira. A diferença é que lá o oxigênio está dissolvido em água. Se eu considerar isso aqui, ó, como sendo a superfície de um lago, por exemplo, deixa eu pegar uma cor mais clarinha. Aqui, ó, esse azul clarinho vai representar o oxigênio. Aqui no ar atmosférico, nós temos o gás oxigênio O2 gasoso. E esse gás oxigênio está dissolvido no nitrogênio do ar atmosférico. Lembra que o ar é uma mistura basicamente composta por 80% de N2 e 20% de O2. Então, se eu considerar o oxigênio, nesse caso, como não tem água, que está em menor quantidade soluto, o oxigênio está dissolvido no nitrogênio, que é o solvente do ar atmosférico. Só que, ao nível do mar, por exemplo, existe uma pressão atmosférica aqui, ó, de 1 atm. 1 atm. Como 80% do ar é nitrogênio e 20% é oxigênio, o oxigênio exerce uma pressão na superfície da água de 20% de 1 atm, ou seja, 0,2 atm. Essa pressão empurra esse oxigênio para dentro, ou seja, ele se dissolve na água na forma de O2 aquoso. É desse oxigênio aqui que a gente está falando, o gás oxigênio dissolvido em água. Existe aqui um equilíbrio de fases e esse equilíbrio é influenciado pela temperatura e pela pressão que o oxigênio exerce na superfície da água. Beleza? Aqui eu tenho uma questãozinha que fala sobre esse assunto. Veja, os refrigerantes são formados por uma mistura de água, gás carbônico e algum tipo de xarope que dá cor e gosto à bebida. Ou seja, ó, nós temos aqui o gás carbônico dissolvido no refrigerante. Mas essas três coisas não são combinadas de uma vez. Primeiro, os fabricantes juntam a água e o gás. Então, ó, primeiro juntam a água e o gás.
em um aparelho chamado carbonizador. É aquele processo de carbonatação que eu te falei. Quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve, olha só, a água dissolve o gás carbônico, dando origem a uma terceira substância, o ácido carbônico. Daqui a pouco eu te explico de onde vem esse ácido carbônico, que tem forma líquida. Depois, acrescenta-se o xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra de gás carbônico dentro da embalagem para aumentar a pressão interna e conservar a bebida. Deixa eu te falar de onde vem esse ácido carbônico. Olha só, o gás carbônico CO2 gasoso, quando é submetido a alta pressão, ó, em alta pressão, se dissolve em água e aí ele se transforma em gás carbônico CO2 aquoso. Em água, ele está em contato com a água. Olha o que vai acontecer. Ó. Esse gás carbônico CO2 aquoso entra em contato com a água do sistema, a água líquida, e reage com a água. Quando ele reage com a água, ele produz o ácido carbônico, H2CO3 aquoso. Esse ácido carbônico, por ser um ácido, né, ele vai ionizar em meio aquoso. E a ionização dele, olha ela aqui, ó, o ácido carbônico, H2CO3 aquoso, ioniza, como ele é um ácido fraco, eu vou colocar assim, produzindo íons H+, aquoso, mais os íons bicarbonato, HCO3 -2 aquoso. Tudo isso acontece quando você dissolve o gás carbônico em água. E aí, por exemplo, por ter liberado aqui H+, o fato de dissolver gás carbônico em água deixa a água ácida. Então, as bebidas gaseificadas são ácidas devido ao ácido carbônico liberar o hidrogênio H+. Com relação ao gás dos refrigerantes, que é o gás carbônico, é correto afirmar que diminui se aumentar a pressão. Bom, diminui o quê? Sua concentração, imagino, né? Se você aumentar a pressão, você empurra esse gás para dentro do líquido, aumentando a concentração dele. Isso aí está errado. Está completamente dissolvido no líquido? Completamente não. É equilíbrio. Existem as duas fases, ele gasoso e ele aquoso, dissolvido no refrigerante. Escapa mais facilmente do refrigerante quente. Ora, lembra? A solubilidade depende de dois fatores. Primeiro, ela depende da temperatura. De que jeito? Quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade do gás no líquido. Portanto, se a bebida está mais aquecida, a tendência é que o gás escape da bebida. E aí ele vai borbulhar. Ó, escapa mais facilmente do refrigerante quente. Isso aqui está correto. Ele quer a resposta correta. Resposta já marca aí, letra C. Letra D, ó. Escapa mais facilmente do refrigerante gelado. Não, isso aqui está errado. Se o refrigerante estiver gelado, a temperatura dele está baixa, a tendência é que o gás carbônico se dissolva mais facilmente, ele vai escapar menos. Por isso, confirmando para essa questão, resposta letra C. Beleza? Aguardo você então para a próxima questão. Abraço!